Uma produção Domínio Público Audiolivros de Agatha Christie. Que bonito é o seu jardim. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão inscreva-se. Quer ouvir mais histórias de Agatha Christie? Confira a nossa playlist. Aproveite o audiolivro. Após empilhar a correspondência metodicamente, Hercule Poirot pegou o envelope de cima, examinou o sobrescrito por algum tempo e o abriu com o auxílio de um cortador de papéis que guardava sobre a mesa do café expressamente para esse fim. Extraiu um segundo envelope fechado com lacre vermelho e marcado particular e confidencial, e ergueu as sobrancelhas. "Patience, chegaremos lá", murmurou, tornando-se a servir do cortador. Afinal, desta vez obteve uma carta escrita numa caligrafia trêmula e angulosa, com várias palavras sublinhadas com traços fortes. Hercule Poirot iniciou a leitura. Confidencial, avisava de saída a missivista. Seguia-se seu endereço: O Roseiral, Charmans Green, Bucks, e a data 21 de abril. Caro Monsieur Poirot, uma velha e querida amiga, sabendo as aflições e as tristezas por que tenho passado nos últimos tempos, recomendou-me o senhor. Ela não conhece, entretanto, os fatos que provocaram esses sentimentos. Tenho sido muito reservada, pois o assunto é estritamente confidencial. Minha amiga tranquilizou-me quanto à sua discrição. Não desejo envolver-me com a polícia, mesmo que minhas suspeitas tenham fundamento. Esta solução não me agrada. É possível, entretanto, que eu esteja inteiramente enganada. Ultimamente, devido à insônia e por não ter ainda me recuperado de uma doença grave que me acometeu no último inverno, não me julgo com a lucidez necessária para investigar o caso sozinha. Faltam-me meios e capacidade. Por outro lado, devo insistir que se trata de um assunto de família, muito delicado, e por várias razões é meu desejo abafar o caso. Uma vez de posse dos fatos, desejaria resolver o problema sozinha. Espero ter sido suficientemente clara nesse ponto. Caso esteja disposto a encarregar-se da investigação, escreva ao endereço acima. Atenciosamente, Amélia Barrowby. Com a testa levemente franzida, Poirot tornou a ler a carta. Afinal, deixando-a de lado, prosseguiu com um exame da correspondência. Precisamente às 10 horas, entrou na sala onde Miss Lemon, sua secretária particular, esperava suas instruções diárias. Miss Lemon era uma mulher de 48 anos, tão pouco atraente quanto um lote de ossos unidos ao acaso. Sua paixão pela ordem quase se igualava à de Poirot, e embora fosse capaz de ter ideias próprias, só empregava a faculdade de raciocínio se lhe ordenassem. Poirot entregou-lhe a correspondência matutina. Mademoiselle, tenha a bondade de responder negativamente, nos termos adequados a cada caso, a todas essas cartas. Miss Lemon passou uma vista rápida pelo lote e marcou cada carta com um sinal misterioso de seu código particular. Resposta adocicada, ácida, mel puro, bem azeda, e assim por diante. Concluída essa tarefa, ela esperou novas instruções. Poirot passou-lhe a carta de Amélia Barrowby. Ela a retirou do envelope duplo, leu-a e olhou indecisa para o patrão. "É esta, Monsieur Poirot?" perguntou com o lápis a postos. "Gostaria de ouvir sua opinião, Miss Lemon." Franzindo a testa,
A secretária largou o lápis e releu a missiva. A correspondência só interessava a Miss Lemon dentro dos limites rígidos de suas atribuições profissionais. Cabia-lhe dar-lhe a resposta adequada, e o seu teor emocional não a tocava. Muito raramente seu patrão apelava para a sua intuição, e Miss Lemon sempre sentia um ligeiro aborrecimento nesses casos. Preferia ser a máquina perfeita, total e gloriosamente desinteressada dos problemas emotivos dos seres humanos. A verdadeira paixão de sua vida era o aperfeiçoamento de um sistema de arquivos que colocaria todos os já existentes no chinelo. À noite, seus sonhos eram povoados por miraculosos arquivos. Entretanto, Miss Lemon possuía bastante sensibilidade quanto aos problemas humanos, como Poirot já descobrira. "O que acha?" Ele perguntou. Miss Lemon examinava o envelope duplo. "Foi escrita por uma velhinha muito preocupada. E tão discreta que não nos revelou nada. Isso me chamou também a atenção", disse Hercule Poirot. Esperançosa, ela retomou o bloco de taquigrafia. Desta vez, Poirot a satisfez. "Escreva-lhe que terei muito prazer em visitá-la quando lhe aprouver, a menos que prefira vir aqui. Escreva à mão, não à máquina." "Sim, Monsieur Poirot." O detetive entregou-lhe outros envelopes. "Estas são as contas." As mãos eficientes de Miss Lemon classificaram-nas rapidamente. "Pagaremos todas, menos estas duas." "Por quê? Há algum erro nelas?" Não, mas são de lojas onde abrimos contas recentemente. Dá má impressão saldar os débitos com muita presteza logo de início. Poderão pensar que estamos querendo impressioná-los porque somos, na realidade, maus pagadores." "Ah!" fez Poirot. "Curvo-me diante do seu conhecimento das excentricidades dos comerciantes ingleses. Há pouca coisa sobre eles que eu desconheça", disse Miss Lemon carrancuda. A carta para Miss Amélia Barrowby seguiu pelo correio seguinte, mas não obteve resposta. Talvez a velha senhora houvesse deslindado sozinha o seu enigma, pensou Hercule Poirot, estranhando, entretanto, não ter recebido uma carta delicada, comunicando-lhe não mais precisar de seus serviços. Na semana seguinte, após receber suas instruções matinais, Miss Lemon disse-lhe: "Não admira que Miss Barrowby não tenha respondido sua carta. Ela faleceu." "Ah, então faleceu", disse Poirot lentamente. Parecia mais uma resposta do que uma pergunta. A secretária retirou um recorte de jornal de sua bolsa. "Vi isto aqui durante a viagem do metrô e rasguei o pedaço." Poirot notou com aprovação que, embora Miss Lemon usasse o termo rasguei, havia na realidade recortado cuidadosamente o anúncio fúnebre do Morning Post. O recorte dizia: Amélia Jane Barrowby, falecida subitamente aos 73 anos de idade, no dia 26 de março, no Roseiral, em Charmans Green. A família pede que não sejam enviadas flores. "Subitamente", murmurou Poirot, e deu uma ordem incisiva à sua secretária. "Vou ditar uma carta, Miss Lemon." Ela pegou rapidamente o bloco e começou a anotar, enquanto sua mente divagava sobre as complexidades dos sistemas de arquivos. "Cara Miss Barrowby, não tenho ainda recebido sua resposta. Irei visitá-la na próxima sexta-feira, quando outros assuntos me levam a Charmans Green. Poderemos, assim, discutir mais amplamente o problema mencionado em sua carta. Atenciosamente, passe a máquina
e coloque logo no correio. Assim, estará em Charmans Green hoje à noite. Na manhã seguinte, Poirot recebeu pelo segundo correio uma carta tarjada de negro. Caro senhor, em resposta à sua carta, devo lhe informar que minha tia, Amélia Barrowby, faleceu no dia 26 e, portanto, o assunto que menciona não tem mais relevância. Atenciosamente, Mary de La Fontaine. Poirot sorriu. Não tem mais relevância, é? Isso é o que veremos. En avant, para Charmans Green. O Roseiral era um nome bem adequado àquela propriedade, pensou Poirot, e não era sempre que os títulos correspondiam à realidade. O detetive, no portão do jardim, olhou com aprovação para os canteiros floridos com margaridas, as primeiras tulipas e jacintos azuis. As viçosas roceiras prometiam uma bela colheita nos meses seguintes. Conchas demarcavam parcialmente um canteiro num toque romântico. Como é mesmo aquele versinho que as crianças inglesas costumam cantar? Murmurou Poirot e disse baixinho. Senhorita tão catita, que lindo é o seu jardim, com seixos e brancas conchas, e raparigas sem fim. E aí vem pelo menos uma bela rapariga para fazer jus ao cenário, pensou o detetive. A porta da frente se abriu e uma bonita criadinha, de touca e avental, examinava com um ar desconfiado o estrangeiro de fartos bigodes que falava sozinho no jardim. A mocinha tinha lindos olhos azuis claros e faces rosadas. Poirot retirou o chapéu cortesmente e perguntou. Pardon, é aqui a casa de Miss Amélia Barrowby? A criadinha prendeu a respiração e arregalou os olhos. O senhor ainda não sabe? Ela morreu de repente na terça-feira à noite. Ela hesitava, dividida entre dois fortes instintos, sua desconfiança natural pelos estrangeiros e o prazer próprio de sua classe de discorrer sobre casos de morte e doença. Mas eu não sabia, mentiu Poirot. Tinha uma entrevista marcada com essa senhora hoje. Talvez eu possa falar com a outra senhora da casa. A criadinha ficou indecisa. Com a patroa? Bem, eu não sei se ela o receberá. Ela me receberá sim, afirmou Poirot, entregando-lhe um cartão. Seu tom autoritário produziu resultados. A criadinha, de faces rosadas, recuou, e deixando Poirot na sala de estar à direita do vestíbulo, retirou-se com o cartão para chamar a patroa. Hercule Poirot correu os olhos pela sala. A decoração era convencional, com papel de parede creme, estampados discretos, almofadas e cortinas rosas e grande número de bibelôs de porcelana. Nenhum detalhe no ambiente revelava uma personalidade marcante. Subitamente, Poirot, muito sensível, sentiu que era observado. Voltou-se e viu uma moça pálida, de cabelos negros e olhos desconfiados, em pé, junto à porta envidraçada que dava para o jardim. Cumprimentou-a com um aceno, e ela perguntou sem preâmbulos. O que veio fazer aqui? Poirot não respondeu. Limitou-se a erguer as sobrancelhas. Não é um advogado, é? O inglês dela era correto, mas ninguém a tomaria por uma inglesa. Por que eu deveria ser um advogado, mademoiselle? A moça o encarou carrancuda. Pensei que fosse. Pensei que tivesse vindo para dizer-me que ela não sabia o que estava fazendo, que eu a influenciei indevidamente. Mas não é verdade. Ela queria deixar o dinheiro para mim e ele será meu. Preciso arranjar um advogado. O dinheiro é meu.
Ela deixou escrito e assim será. Seu aspecto não era atraente, com o queixo erguido num desafio e olhos brilhantes. A porta se abriu e uma mulher alta entrou. Katrina! A moça recuou, ruborizou-se e, murmurando algumas palavras, saiu pela porta envidraçada. Poirot virou-se para a recém-chegada que controlara tão eficientemente a situação com uma única palavra. Sua voz revelara autoridade, desprezo e uma disfarçada ironia. O detetive percebeu imediatamente que estava diante da dona da casa, Mary de La Fontaine. Monsieur Poirot? O senhor não deve ter recebido minha carta, não? Estive fora de Londres nos últimos dias. Isso explica tudo. Sou Mary de La Fontaine e este é meu marido. Miss Barrowby era minha tia. O senhor de La Fontaine entrara tão silenciosamente que ele nem percebera sua chegada. Era um homem alto, grisalho, de aspecto indeciso. Acariciava o próprio queixo num tique nervoso, lançando frequentes olhares à esposa. Obviamente, esperava que ela tomasse todas as iniciativas. Sinto tê-la incomodado nessa situação penosa, disse Hercule Poirot. Não foi sua culpa, disse a senhora de La Fontaine. Minha tia morreu terça-feira à noite, de uma forma inesperada. Completamente inesperada, reforçou o senhor de La Fontaine. Foi um grande golpe para nós. Ele observava a porta envidraçada por onde saíra a moça estrangeira. Aceitem minhas desculpas, disse Poirot, dando um passo em direção à porta. Um momento, interveio o senhor de La Fontaine. O senhor tinha uma entrevista marcada com a tia Amélia? Perfeitamente. Talvez, se nos disser do que se trata, possamos ajudá-lo, disse a mulher. O assunto era confidencial, retorquiu Poirot e acrescentou. Sou um detetive. O senhor de La Fontaine derrubou uma pastora de porcelana que segurava. A esposa perguntou com uma expressão intrigada. Um detetive? E o senhor tinha uma entrevista marcada com a titia? Que coisa estranha. Ela o olhava admirada. Pode nos adiantar mais algum detalhe, Monsieur Poirot? É tão fantástico. Poirot ficou em silêncio por alguns instantes. Afinal, disse escolhendo as palavras com cuidado. Não sei bem ainda o que devo fazer, madame. Olha aqui. Ela não mencionou russos, por acaso? Perguntou o senhor de La Fontaine. Russos? Sim, russos, bolchevistas, comunistas, coisas assim. Não seja tolo, Henry, disse a esposa. O senhor de La Fontaine corou. Desculpe, foi só uma ideia. Mary de La Fontaine encarou francamente Poirot. Seus olhos eram intensamente azuis, da cor de Miócites. Gostaria que pudesse nos dar alguns esclarecimentos. Tenho uma razão bem forte para lhe fazer esse pedido. Cuidado, minha velha. Pode não ser nada, disse o senhor de La Fontaine, alarmado. Sua esposa fuzilou-o com um olhar. O que nos diz, Monsieur Poirot? Lenta e gravemente, Poirot sacudiu a cabeça com visível pesar. Receio não poder dizer nada no momento, madame. E fazendo uma mesura, pegou o chapéu e dirigiu-se para a entrada. Mary de La Fontaine acompanhou-o. Na porta, ele voltou-se para ela. A senhora tem muito amor pelo seu jardim, não, madame? Eu? É verdade. Entretenho-me muito com a jardinagem.
Je vous fais mes compliments, disse Poirot e, despedindo-se, atravessou o jardim. Ao fechar o portão, percebeu um rosto pálido que o observava de uma janela do sobrado. Na calçada em frente, um homem ereto, de passo marcial, andava de um lado para o outro. Hercule Poirot balançou a cabeça. Definitivamente, nessa toca a coelho, disse ele. Tomando uma decisão, dirigiu-se ao correio mais próximo, onde deu 2 telefonemas. Em seguida, andou até a delegacia de polícia de Charmans Green e perguntou pelo inspetor Sims. O inspetor era um homem alto e vigoroso, muito cordial. É Monsieur Poirot? Foi o que pensei. Acabo de receber um telefonema do chefe a seu respeito. Disse-me que o esperasse. Bem, venha para o meu escritório. Fechando a porta, o inspetor ofereceu uma cadeira a Poirot. Acomodou-se na sua e dirigiu um olhar interrogativo ao visitante. O que despertou suas suspeitas, Monsieur Poirot? Vem nos ver a respeito desse caso do Roseiral quase antes mesmo que tivéssemos certeza de se tratar de um crime. Poirot estendeu a carta de Miss Barrowby ao inspetor. Muito interessante, disse o policial ao terminar a leitura. O problema é que ela é muito vaga. Se tivesse sido mais explícita, nos seria de grande ajuda agora. Ou talvez nossa intervenção nem fosse necessária. O que quer dizer? Que ela ainda poderia estar viva. Suas suspeitas vão bem longe, não? E não me atrevo a contradizê-lo. Inspetor, dê-me os fatos. Não sei de nada. Aí vai. A velha senhora começou a passar mal depois do jantar de terça-feira. Os sintomas eram alarmantes. Convulsões, espasmos e tudo mais. Chamaram logo o médico, mas quando ele chegou, a velhinha já estava morta. A família pensou num ataque, mas o médico não estava tranquilo. Embromou, desconversou e terminou dizendo-lhes que não poderia assinar o certificado de óbito. Isto é tudo que os parentes sabem. Estão aguardando o resultado da autópsia. Mas o médico nos comunicou imediatamente suas suspeitas e auxiliou o médico legista. O laudo é categórico. A velha morreu envenenada com uma forte dose de estricnina. Ah! É, assassinato. O problema é quem a envenenou. A morte deve ter ocorrido pouco tempo depois da ingestão da droga. Primeiro pensamos no jantar, mas já abandonamos a ideia. Miss Barrowby e o senhor e a senhora de La Fontaine tomaram uma sopa de aspargos servida na própria mesa de uma sopeira. Em seguida, um pastelão de peixe e uma torta de maçã. A moça de origem russa, que era uma espécie de enfermeira da velha, não comia junto com a família. Jantava depois sozinha. Há uma empregada, mas era sua noite de folga. Ela deixou a sopa na panela, o pastelão no forno e a torta já pronta. Todos comeram a mesma coisa. Além disso, não creio que alguém engolisse estricnina em pó misturada à comida. A droga é amarga como fel. Segundo o médico, é possível detectar o seu gosto numa solução de 1:1000. E no café? No café seria mais provável. Mas a velha nunca tomava café. Estou vendo o problema. Aparentemente é uma dificuldade intransponível, não? O que ela bebeu na refeição? Água. Enigma interessante, não acha? A velha senhora tinha dinheiro? Devia estar numa boa situação, mas ainda não conhecemos detalhes. Já os de La Fontaine estão numa situação precária. A velha contribuía para a manutenção da casa.
Poirot deu um leve sorriso. Então, suspeita do casal, não? Do marido ou da mulher? Não disse que suspeitava deles, mas são os únicos parentes próximos e, sem dúvida, herdam uma bela quantia com a morte dela. E conhecemos bem a natureza humana. É muito pouco atraente às vezes. A velhinha não comeu nem bebeu mais nada? Bem, para sermos exatos... Ah, voilá! Tive a intuição de que estava escondendo alguma coisa. Sopa, pastelão, torta, desbetices. Vamos ao que importa. Não posso assegurar nada, mas a velha costumava tomar um preparado antes da refeição. Não era pílula nem comprimido, mas aquelas cápsulas preparadas na farmácia contendo algum pó inofensivo para facilitar a digestão. Excelente! Nada mais fácil do que encher uma delas com estricnina e colocar entre as outras. A velha senhora a tomaria com um gole d'água e não sentiria gosto algum. Tem razão. O problema é que foi a moça quem lhe deu a cápsula. A moça russa? Essa mesma. Katrina Higger. Era uma espécie de acompanhante e enfermeira improvisada. Miss Barrowby a tiranizava. Vá buscar isso, vá buscar aquilo. Esfregue minhas costas, prepare meu remédio. Vá à farmácia e assim por diante. Sabe como essas velhas não têm intenção de serem cruéis, mas são verdadeiras feitoras de escravos. Poirot sorriu. Não consigo vê-la como assassina, prosseguiu o inspetor Sims. Por que a moça iria envenená-la? Com a morte de Miss Barrowby, ela perdeu o emprego, e não será fácil conseguir outro, pois não é formada nem tem qualificações especiais. Mas outras pessoas da casa podiam ter acesso à caixa de cápsulas, sugeriu Poirot. Estamos investigando essa possibilidade discretamente. E onde esteve guardado o remédio depois que a receita foi vista pela última vez? Obteremos a resposta com paciência e trabalho de rotina. Amanhã mesmo tenho um encontro com o advogado de Miss Barrowby e com o gerente do seu banco. Há muito ainda por fazer. Poirot levantou-se. Peço-lhe um obséquio, inspetor Sims. Gostaria que me desse uma palavrinha se surgirem novidades. Eis o número do meu telefone. Ora, com certeza, Monsieur Poirot. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Além disso, o caso também é seu. Foi ao senhor que Miss Barrowby recorreu. Obrigado, inspetor. Poirot apertou-lhe a mão e despediu-se. No dia seguinte, à tarde, o detetive recebeu um telefonema. É o Monsieur Poirot. Aqui é o inspetor Sims. Os fatos estão começando a se definir. É verdade? O que aconteceu? Em primeiro lugar, uma bomba. Miss Barrowby deixou uma pequena quantia para a sobrinha e o restante de todo o seu dinheiro para Katrina, em reconhecimento à sua bondade e dedicação. É o que reza o testamento, e isto altera tudo. Uma imagem ocorreu instantaneamente a Poirot. Um rosto obstinado e seu protesto veemente. O dinheiro é meu, ela deixou escrito, e assim será. A herança não surpreenderia Katrina. Ela tivera ciência do testamento. Em segundo lugar, prosseguiu o inspetor, só Katrina tocou naquelas cápsulas. Tem certeza? A própria moça admite o fato. O que pensa disso? Extremamente interessante. Só nos falta uma coisa: saber como ela obteve a estricnina. Não deve ser difícil descobrir. Mas até agora não conseguiu, não foi? Mal comecei.
O inquérito foi hoje de manhã. Qual o resultado? Foi adiado por uma semana. E a jovem Katrina? Vou detê-la por suspeita. Não quero correr riscos. Ela pode ter neste país algum amigo metido a engraçadinho que tente tirá-la daqui. Não acredito que ela tenha amigos. Por que diz isso, Monsieur Poirot? É só uma impressão. Ah, mais alguma coisa? Nada de muita relevância. Miss Barrowby parece ter feito algumas transações más com os seus títulos ultimamente. Deve ter perdido uma quantia razoável. São umas operações meio confusas, mas em nada afetam o nosso problema. Bem, muito obrigado. Foi muita amabilidade sua telefonar-me. De forma alguma. Cumpro o que prometo e, além disso, vi que estava realmente interessado. Talvez ainda nos possa dar uma ajudazinha antes mesmo do caso terminar. Isto me daria um enorme prazer. Seria de grande utilidade se eu pudesse encontrar um amigo de Katrina. Pensei tê-lo ouvido dizer que ela não tinha amigos. Retrucou o inspetor surpreso. Eu estava errado, disse Hercule Poirot. Ela tem pelo menos um. E desligou, antes que o inspetor Sims pudesse fazer mais qualquer pergunta. Com a fisionomia grave, voltou à sala onde Miss Lemon batia a máquina. À aproximação do patrão, ela levantou as mãos do teclado e ficou à espera. Quero que a senhorita use a sua imaginação, disse Poirot. Miss Lemon colocou as mãos no colo com um ar resignado. Gostava de bater a máquina, de pagar contas, arquivar papéis e marcar entrevistas. Mas usar a imaginação para colocar-se em situações hipotéticas era, na sua opinião, uma tarefa muito aborrecida. A senhora é uma moça russa, principiou Poirot. Certo, disse Miss Lemon, parecendo mais inglesa do que nunca. Está só e sem amigos nesse país. Tem razões fortes para não desejar retornar à Rússia. Está empregada como acompanhante de uma velha senhora. A senhorita é humilde e estoica. Certo, disse Miss Lemon obedientemente, mas não conseguiu imaginar-se numa posição humilde diante de velha alguma. Esta velha senhora se afeiçoa à senhorita e resolve deixar-lhe o seu dinheiro. E lhe fala de seu testamento. Miss Lemon repetiu. Certo. Então, a velhinha descobre alguma coisa que a preocupa muito. Talvez seja uma questão de dinheiro, alguma desonestidade sua. Talvez seja algo ainda mais grave, como um remédio com um gosto estranho, ou alguma comida que lhe faça mal. De qualquer forma, ela começa a suspeitar da senhorita e escreve para um conhecido detetive. Ou melhor, para o mais famoso de todos, eu. Ela está à minha espera e as coisas vão ficar pretas, como dizem aqui. É preciso agir rapidamente. E então, antes que o grande detetive chegue, a velhinha morre e o dinheiro é seu. Que tal? Acha verossímil esta história? Plenamente, disse Miss Lemon. Isto é, tratando-se de uma russa. Eu pessoalmente nunca aceitaria um emprego de acompanhante. Gosto de tarefas bem definidas. Além disso, nunca sonharia em matar ninguém. Poirot deu um suspiro. Que falta me faz o meu amigo Hastings. Ele tinha tanta imaginação, um espírito tão romântico. Tirava sempre conclusões erradas, é verdade, mas até nisso me ajudava. Miss Lemon ficou em silêncio. Já ouvira falar muitas vezes no Capitão Hastings e o assunto não a interessava.
olhou esperançosa para a máquina à sua frente. Então, achou razoável essa hipótese? E o senhor não acha? Receio que sim, suspirou Poirot. O telefone tocou e Miss Lemon levantou-se para atendê-lo na outra sala. Voltou dali a 1 minuto. É o inspetor Sims outra vez. Poirot apressou-se a atender. Alô? Alô? O que disse? Sims repetiu a frase. Encontramos estricnina no quarto da moça, escondida embaixo do colchão. O sargento acaba de chegar com a polícia. É a prova de que necessitávamos. Sim, é a prova de que necessitávamos. A voz de Poirot modificara-se, tornara-se subitamente confiante. Hercule Poirot sentou-se em sua escrivaninha e começou a arrumar os objetos mecanicamente. Falava sozinho. Havia qualquer coisa errada, eu senti. Não, eu não senti. Eu devo ter visto. En avante, células cinzentas. Esforcem-se, vamos, reflitam. Estava tudo em ordem? A moça, sua preocupação com o dinheiro. De La Fontaine, seu marido, sua imbecil menção de russos. Mas ele é um imbecil. A sala, o jardim. Ah, o jardim! Ele ergueu a cabeça. Uma luz verde brilhava em seus olhos. Levantou-se num pulo e dirigiu-se à sala contígua. Miss Lemon, quer ter a bondade de interromper o seu trabalho e me acompanhar numa investigação? Uma investigação, Monsieur Poirot. Receio não ter muito jeito para isso. Poirot a interrompeu. A senhora disse outro dia que conhecia bem os comerciantes ingleses. E conheço, afirmou Miss Lemon. Então não há problema. A senhorita deverá ir a Charmans Green e descobrir uma certa peixaria. Uma peixaria? Perguntou Miss Lemon, surpreendida. Precisamente. A peixaria onde a família do Roseiral comprava peixes. Quando a encontrar, quero que faça esta pergunta ao peixeiro. E Poirot lhe entregou um pedaço de papel. Miss Lemon leu o bilhete com interesse, balançou a cabeça em sinal de aquiescência e fechou a tampa da máquina. Iremos juntos a Charmans Green, disse o detetive. A senhorita irá à peixaria e eu à delegacia de polícia. Levaremos só uma meia hora de Baker Street para chegar lá. Na delegacia, o inspetor Sims mostrou surpresa ao vê-lo. Ora, como é rápido, Monsieur Poirot. Não faz nem 1 hora que lhe telefonei. Tenho um pedido a fazer. Gostaria de ver a moça Katrina. Qual é mesmo o nome todo dela? Katrina Ridger. Bem, não tenho nenhuma objeção. A moça estava mais pálida e taciturna do que nunca. Poirot falou-lhe com brandura. Mademoiselle, quero que acredite que não sou seu inimigo. Quero que me diga a verdade. Ela assumiu uma expressão de desafio. Mas eu disse a verdade. Eu disse a verdade a todo mundo. Se a velha senhora foi envenenada, não fui eu quem a envenenou. Estão enganados. Querem impedir que eu receba meu dinheiro. Falava com aspereza. Parecia um miserável ratinho encurralado, pensou Poirot. Fale-me sobre as cápsulas de digestivo, mademoiselle. Ninguém mais as manuseou? Eu já disse que não disse? Foram aviadas na farmácia naquela mesma tarde. Eu as trouxe em minha bolsa pouco antes do jantar. Abri a caixa e dei uma delas a Miss Barrowby com um copo d'água. Ninguém mais tocou nelas? Não. O ratinho podia estar encurralado,
mas era corajoso. E Miss Barrowby não comeu nada no jantar além da sopa, do pastelão e da torta? Não. Um não sem esperanças. Um olhar angustiado que não via luz em parte alguma. Poirot colocou a mão no ombro dela. Tenha coragem, mademoiselle. Ainda poderá obter a liberdade, e o dinheiro, e uma vida tranquila. Ela o olhou com desconfiança. Quando ele saiu, Sims lhe disse: Não entendi bem as suas palavras ao telefone. Algo a respeito da moça ter um amigo. Ela tem um amigo. Eu, disse Poirot, e deixou a delegacia antes que o inspetor pudesse se recuperar da surpresa. No salão de chá, Miss Lemon foi direto ao assunto. O nome do peixeiro é Rude, Sr. Poirot. O senhor estava absolutamente certo. Foi 1,5 dúzia. Anotei tudo aqui. E ela estendeu-lhe uma folha de seu bloco. Ahá! Fez Poirot, e seus olhos brilharam de satisfação. Caía a tarde quando Hercule Poirot chegou ao roseiral. Mary de La Fontaine, entretida em seu jardim, surpreendeu-se ao vê-lo. Está de volta, Monsieur Poirot? Sim, eu voltei. O detetive fez uma pausa e acrescentou. A primeira vez que estive aqui, lembrei-me daqueles versinhos. Senhorita tão catita, que lindo é o seu jardim, com seixos e brancas conchas e raparigas sem fim. Só que as conchas não são brancas, não é, madame? Estas conchas são de ostras. E Poirot apontou um dedo acusador. Mary de La Fontaine prendeu a respiração e ficou imóvel. Só os seus olhos interrogaram o detetive. Ele balançou a cabeça. Mas, oui, eu sei. A empregada deixou o jantar pronto, é certo. Ela e Katrina podem jurar à vontade que foi tudo o que comeram. Mas a senhora e seu marido sabem que a senhora comprou 1,5 dúzia de ostras. Um agradinho especial para la bonne tante. É tão fácil colocar estricnina numa delas. Uma ostra engole-se de uma vez só. Começar. Mas sobram as conchas. Não pode colocá-las na lata do lixo, pois a empregada as veria. E então a senhora resolveu demarcar um canteiro com elas. Mas eram poucas, não foram suficientes para toda a volta. O efeito é desagradável. Quebrou a simetria do seu encantador jardim. Essas poucas conchas são um detalhe pouco harmonioso. Chamaram-me a atenção logo que as vi. O senhor deve ter adivinhado pelas informações da carta dela, não? Eu sabia que ela lhe havia escrito, mas não sabia o quê. Poirot mostrou-se evasivo. Deduzi que era um problema de família. Se o caso fosse com Katrina, não haveria necessidade de discrição e nem razão para abafar a questão. Creio que a senhora ou o seu marido jogaram com os títulos de Miss Barrowby à sua revelia para obter lucros, até que ela descobriu. Mary de La Fontaine fez um sinal de aquiescência. Há anos vínhamos fazendo isso, ganhando um pouco aqui, um pouco ali. Nunca pensei que ela fosse esperta o bastante para notar. Então soube que ela chamara um detetive e que pretendia deixar o dinheiro para Katrina, aquela criaturazinha miserável. E assim escondeu a estricnina no quarto dela, não? A senhora livrava a si e a seu marido das consequências de suas ações e fazia uma criança inocente pagar pelo assassinato. Não sentiu piedade, madame?
Mary de La Fontaine encolheu os ombros. Seus olhos azuis como miosotes encararam Poirot. Ele lembrou-se da impecável performance dela naquele primeiro encontro e dos movimentos desajeitados do marido. Era uma mulher bem acima da média, mas desumana. Ela disse: Piedade, por aquela miserável ratinha intrigante. Seu tom só continha desprezo. Hercule Poirot escolheu as palavras devagar. Creio que a senhora só teve afeição por duas coisas em sua vida. Uma delas é o seu marido. Os lábios dela tremeram. E a outra é o seu jardim. E Poirot correu os olhos em torno, parecendo pedir desculpas pelo que iria fazer. Fim.